tirando o pessoal. Sexta-feira, chegando com muita energia positiva. Nós aqui Luke. no nosso QG, estúdio da residência do Dr. Rafael Garcia Oliveira. Cadê o Rafael? Psicólogo do Vai ponto aparecer de agora. mutação, que está por detrás das câmeras hoje. Espera que eu vou me apresentar. Aí, gente, está aqui eu, tudo bom? Estou gravando aqui o Periscope. Passar de volta ali com as gurias. Bom, gente, hoje nós estamos com a visita de uma colega fantástica, a psicóloga Karina Meire, que é especialista em terapia cognitiva comportamental. E hoje a gente vem conversar um papo descontraído sobre por que eu sou o que eu sou, né? O resultado de quando nos tornamos adultos foi um somatório, né, de todas as nossas experiências, vivências. E aí eu vou trocar uma ideia com ela. Hoje vai ser um periscope rapidinho, porque ela chegou em Porto Alegre hoje, ela está em viagem, né? Então vamos conversar brevemente, mas com o tempo a gente vai retornar, porque vale a pena a gente trocar umas ideias assim. Ô Karina, assim, a gente estava conversando agora há pouco, né, a respeito das crianças, né, dessa questão da baixa autoestima. O que acontece quando a gente é criança, tá? Com relação às nossas crenças impulsionadoras ou crenças limitantes, que nós criamos isso, né? Com base nas informações que a gente recebe, né? De que forma a gente poderia dar exemplo para quem está nos assistindo, né? Como é que funciona essas crenças, como é que elas se constituem? Nós estávamos conversando da questão da parte da infância. Isso, exato. O Rafael falando aqui, gente, só para complementar o meu entendimento também da pergunta. Porque a gente é como é. Aí, o exemplo do Rafael falando aqui, gente. Tem uma compulsão que eu brinquei com vocês conversando a respeito da comida. Eu sou um adulto, equilibrado, tranquilo. Aí quando vê uma mil-folha, se descontrola e come toda a bandeja. Não é nem só uma mil-folha. Quem é que entrou no comando ali? Que automático é esse do Rafael que não se controla? Que aí às vezes eu digo, né? Quando eu vejo aquilo ali eu não consigo. Mas por que tu não consegue? O que está acontecendo ali? Que às vezes a gente não consegue identificar o que é. Quando tu falou dessa criancinha lá, eu parei para pensar que talvez o Rafael, lá com seus 2, 3 anos, estava vindo no lugar assumindo o comando. Explica para nós aí. Tu diz assim, a questão da criança com um adulto saudável. E isso na formação nossa, já estou um adulto. Isso. Não, mas nessa questão da formação, é que a gente sempre entende que quando a gente nasce apenas com a carga de temperamento dos nossos pais, né? Se é mais agressivo, é mais passivo, é mais introspectivo, mais extrovertido. Isso ainda pode ser reforçado, enfraquecido no meio onde a gente vive. Aí, os pais têm essa criança, vão para casa, vão educar essa criança como eles julgam o seu melhor, com exceção de alguns pais. E conforme eles também foram criados, né? Os pais são a referência para essa criança, então essa criança olha para o adulto está ali para proteger ela, para dar segurança, e tudo que o adulto passar para ela é verdade. Tanto que assim, se eu pegar, eu sempre brinco com isso, que eu digo assim, se eu pegar para minha filha e dizer assim, filha, isso aqui é feito de papelão, ela acredita em mim. Daí ela vai na escolinha e a amiguinha dela diz, não, isso aqui é feito de plástico, não, isso aqui é feito de papelão, porque a minha mãe disse que era de papelão. Daí elas falam, brincam no chão, e ela ainda chega em casa e defende, mãe, te defendi porque a fulana disse que era de... E isso é bem comum, eu tenho uma filha em casa e eu sei que assim não funciona. Ou seja, tem muito peso, né, essas questões que a gente fala para a criança. E daí lá no dia a dia, enquanto essa criança está crescendo, muitas vezes a gente acaba passando, né, e chamando de, seu burro, porque não é assim que se faz, como tu é idiota, tu nunca faz nada direito, porque tu é uma peste que sobe, me incomoda, né. Muito comum também aquela história de dizer assim, tu é igual teu pai, não serve pra nada. Meu Deus, a criança realmente vai acolher isso, né? Vai internalizando, né? Sim, isso é com certa frequência, né? Claro que se dedica uma vez, não, mas se dedica uma certa frequência, tu tá internalizando isso. Reforça, né? Tu tá aprendendo, porque o meio tá dizendo aquilo pra ti. Então, como a mãe disse que isso é feito, ele tá reforçando, acreditando né, essa mensagem. E daí, tu tá internalizando
internalizando isso, então, na verdade, a imagem que tu tem de ti, que eu estava falando sobre a tríade cognitiva, né, que acaba sendo, então, 3 grandes áreas que a gente aprende sobre a vida, que é a imagem minha, né, a visão que eu tenho de mim mesma, a visão que eu tenho dos outros, quem são os outros além da minha família. E quem é o mundo, né, o futuro, como é que vai ser. Então, tipo, de mim, a imagem que eu tenho de mim, Karina, a imagem que a Cláudia tem dela, tu construiu com base no que as pessoas à tua volta foram dizendo. Ah, a Cláudia é estudiosa, é carinhosa, é amorosa. Ah, tu é vadia, tu é relaxada. Muito que eu vejo. Mas tu é estabanada, né? E tu começa a ser estabanada, mas tu acreditando que as pessoas estão dizendo pra ti que tu é estabanada. Né? Aí lá, não, é porque eu sou estabanada mesmo, né? Já aceita. Assume, né? Assume aquele papel. E daí eu digo... então, nesse período da infância, a gente está internalizando esses significados. Para a gente ter uma ideia de como é que é isso, é como se eu perguntasse para ti assim, Cláudia, o que é ser uma pessoa egoísta? Tu ia saber me responder. Mas se tu fosse lá no dicionário, estudar e ver certinho o que é, dificilmente, normalmente a gente vai olhar para a gente não sabe, né? Mas como é que tu sabe o que é ser egoísta? Ah, porque eu aprendi. Onde é que tu aprendeu? Ah, sei lá, com a vida, Karina, né? Mas tu aprendeu, ou às vezes a mãe falando, ah, porque o vizinho, nananã, foi egoísta. É. Ou a professora lá no jardim, ah, porque tu tem que dividir o lanche, porque senão não pode ser egoísta, né? Então tu construiu esse significado de egoísta dentro de ti com base no que tu foi acolhendo no contexto. Só que muitas vezes tu pode ter internalizado, tipo aquela brincadeira do telefone sem fio, que lá a história sai toda distorcida, às vezes eu posso ter aprendido também uma situação distorcida, então, isso é muito importante nessa questão da infância, como eu estou pegando. Eu sempre digo para o paciente, tu imagina um saco preto de lixo grande e vazio. Tu nasce tá assim, e daí tu começa a viver e vai jogando essas experiências para dentro desse saco. Lá pelos 10, 11 anos, tu fecha esse saco, amarra na cintura e vai embora e vive tua vida com aquilo que tu aprendeu, né? Porque a base desses aprendizados são o que vão acabar guiando a tua vida lá na luta. Então, muito dessas crenças que tem aqui, quando tu for adulto, ela vai estar, de certa forma, inconsciente, mas vai estar gerando, desencadeando pensamentos que fazem tu se sentir de uma maneira, agir de outra maneira, né? Então, a soma dos teus comportamentos, de como tu sente, como tu pensa, nada mais é do que o teu jeito de ser, ou seja, a tua própria personalidade. Lá na infância. Por isso que é muito comum, às vezes, a gente receber consultórios, assim, pessoas que têm a queixa de dizer assim, eu me sinto inferior aos outros, né? Eu não acredito que eu tenha condições, potencial de ser alguém na vida. E ele não nasceu acreditando nisso, ele aprendeu a acreditar nisso. Exatamente. Tipo assim, eu não tenho condições de... Já fiz assim, concursos 10 vezes, não passei nenhum. Então, realmente, eu acho que eu não nasci para isso. Aí essas evidências de não ter passado acabam confirmando para ele aquilo que ele já acredita. Exatamente. Porque, na verdade, nossos comportamentos sempre vão buscar confirmar aquilo que a gente acredita. Exatamente. Agora, e aí eu te pergunto, a TCC, tá? Por exemplo, se essa pessoa, ela confirma essas evidências porque ela tem essa crença, tá? Ela pensa, ela sente, ela age, ela confirma. E como é que a gente pode mostrar também na terapia que essas evidências não são reais, se ela confirma? Então, aí quando vai, porque daí na terapia, aí tá, achamos a crença que é ser inferior. Aí agora, o que eu faço com essa crença, né? Exatamente. Aí vamos lá naquele saco preto, abrindo o saco preto, né? Tem uma paciente minha que diz, daí Karina, tu entra nas profundezas com o meu paciente. Ou seja, a gente vai lá atrás dessa memória que ele deu o significado disso que ele aprendeu. Então a gente não consegue apagar nenhuma memória. Sim. Mas a gente ressignifica essa memória. Então a técnica é reestruturação cognitiva. A técnica que a gente usa. A gente dá outro significado que é o resultado realista, né? É o significado realista, porque ele aprendeu de forma distorcida. Não existe ninguém inferior a outra pessoa. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem aptidão para fazer as coisas. Então, se eu estou acreditando que eu não sou, é porque eu aprendi a acreditar dessa maneira. Tá? Então, agora eu tenho que rever esse significado. E daí é onde a gente fala que na terapia a pessoa muda a forma de ver as coisas. Porque antes ele chegava inferior. Agora não, teve um paciente meu que era assim.
Eles chegaram até andar meio cabisbaixo, né? Porque eu sou inferior, então até a postura já é inferior, né? Realmente, né? Depois, igual, legal, né? Agora, e muda tudo, né? A visão da pessoa. Isso é uma coisa muito legal de trazer, que a gente está trazendo hoje, a nossa colega Karina para conversar, e dentre outros colegas que a computação vai trazer para bater um papo com o escopo, é justamente para mostrar para quem nos acompanha, para a sociedade e tudo mais, a atuação do psicólogo. Porque talvez vocês estejam nos assistindo ou conhecem pessoas que têm essa questão de dizer que a psicologia, quem procura é uma pessoa que está doente ou algo parecido. E não necessariamente, gente. Tem livros que falam que a psicologia é para louco, mas não chegamos a tal ponto, né? Porque, na verdade, a psicologia também ela trabalha como um lado preventivo. E isso as pessoas desconhecem. Às vezes as pessoas procuram, né? Igual essa situação da criança, né? Tipo, se eu me sinto inferiorizado, não quer dizer que eu tenho uma patologia. Não. Só porque isso me causa certas situações, isso às vezes até prejudica a minha vida, mas eu vou administrando. Sim. E às vezes passo a vida inteira, mas poderia ser tudo diferente. Claro, se eu tivesse trabalhado isso. Então, o trabalho do psicólogo é justamente isso, né? Através da psicoterapia, esse auxílio, a questão do autoconhecimento, tudo isso vai impactar no bem-estar da pessoa. Até eu fazer um comentário de novo, Karina, que aquela hora tu comentou uma coisa que eu achei bastante, como tu mesmo usou a expressão libertadora, o fato de a tua criança interior estar carente, ou machucada, ou enraivecida, dependendo do sintoma, ou seja, o que for sentimental dela. Quem vai tratar dela, muitas vezes a própria patologia de alguém ou a dificuldade está ligada a isso. Que ela não controla e aquela criança assume o controle e ela vai buscar esse afeto fora dela para solucionar um problema que é interno a ela. Com isso, qual é a liberdade que a gente entendeu aqui? Que o próprio adulto, a própria pessoa adulta é que vai tratar a própria criança infantil dela, a própria criança imatura dentro de si mesma. É isso que vai ser... É por aí? Porque hoje, na verdade, assim, hoje ela é adulta. Então, adulta, tu entende, por exemplo, que uma criança ela pode ser acolhida, que tu pode dar um abraço, tu tem um entendimento. Quando criança, não. Né? Tu deveria ter recebido isso de quem era adulto e tu não recebeu. Então, muitas vezes, diante de uma situação dessa, essa criança vai aparecer, mas o teu adulto vai estar ali para poder dar conta dela, né? Vai poder dar o que essa criança não teve e dar conta dela. Sabe que isso me remeteu agora a uma outra coisa que a gente vê muito comum também. O Rafael e eu, quando a gente estava falando sobre relacionamentos amorosos, foi uma coisa muito legal. Agora eu vou ficar aqui hoje a noite inteira. Hoje eu vou ficar até tarde. É que é inédito, né? E não pense que vocês estão sozinhos, porque tem mais gente assistindo. Nós estamos com mais, tem plateia. O pessoal está tudo acompanhando. E não me assistir a plateia tem que dar 8 mesmo. Tá? Corações, pessoal, corações. Me chamou atenção. Arthur. Agora que eu me lembrei agora, foi a Seja bem-vindo. questão dos relacionamentos amorosos, a carência afetiva, que muitas pessoas, a dependência afetiva, que acabam levando as relações, e nada mais é que a grande maioria das queixas entre casais se tornam queixas infantis, né? Queixas de situações que não foram realmente supridas e amparadas, como, por exemplo, é muito comum, tanto homens quanto mulheres, vamos generalizar, mas tipo assim, ele não me dá atenção, ela não me ouve. Essa tem uma dica muito boa. Olha aí, ó. Ela não me ajuda. E por que Ou isso seja, acontece? são queixas, né? Porque eu não sei qual é a necessidade do meu parceiro. Exatamente, mas pode estar ligado também a necessidades na infância se não foram supridas, né? Tá ligado, não tem como não tá ligado. É aquela criança que eu disse, aquela criança que está gritando no momento. Na verdade, muitas vezes eu tenho a necessidade, por exemplo, de afeto, de carinho, e de repente tu, meu parceiro, vai ter necessidade de elogio, palavras afetivas, e é diferente da minha, né? Só que eu vou dar pra ti qual é a minha necessidade. Então eu vou te dar abraço, vou te dar beijo, vou ser carinhosa contigo. E tu sempre vai ser assertiva comigo no sentido de dizer que me ama, que gosta de mim, mas aquilo ali não me preenche. Porque o que vai me preencher vai ser o abraço, vai ser o beijo, vai ser o carinho. Então eu tenho que descobrir também a necessidade do outro e da minha. Aí a grande necessidade da comunicação. A comunicação não violenta entra no jogo aí, né? E como a gente não
E a união daquele casal, a discussão deles era sempre assim, viu, tu deixou desarrumado o quarto, tu tá sempre jogando videogame, tu não me ajuda em nada. Eram fatos. Então, na verdade, ele estava por detrás disso. Gritando a necessidade. A necessidade. E isso é muito comum nas relações como um todo. Nós... Relações de trabalho, teve um caso aqui que acabaram de comentar de um rapaz e um empresário que a pessoa trabalha e que tem dificuldades porque o empresário age de maneira infantil. O que está mostrando nisso, né? É o que a gente está dizendo, a necessidade da pessoa. Teve um casal que eu atendi que acontecia. Ele sempre expressava para ela, eu te amo, eu gosto de ti. Ela mesma, no consultório, disse, isso é de uma vez irmã. Não contava ela, sensibilizava ela. Era complexidade. E ela não se sentia realmente amada. E daí, a necessidade dela era atenção. Ela queria que ele sentasse do lado dela e assistisse TV com ela, que discutisse sobre o negócio do dia dela, né? Quando ele fazia isso, ela se sentia amada. Tu vê só que interessante. A necessidade de cada um é importante de prestar atenção. E daí, e ela nunca falava, não elogiava ele, não reconhecia ele, porque não era uma necessidade dela. Então, ela não fazia pra ele. E ele sempre pedia pra ela, mas tu me ama, tu gosta de mim, porque era uma necessidade dele ouvir isso. E daí, a partir do momento que eles se identificaram, ela passou a elogiar ele, né? Olha, como tu tá bonito hoje, como tu faz bem feito no teu trabalho, como tu é um profissional isso, como tu tá... E ele começou a tomar cuidado de sempre ficar ao lado dela, dando atenção, fazendo as coisas junto, né? E daí acabou tendo... Vocês viram como é bacana a psicologia, como é interessante a Nós somos apaixonados psicologia. pela psicologia. Porque, na verdade, assim, ó, esse é o nosso papel. É o papel de acolhimento do ser humano, é fazer com que a pessoa se conecte consigo. Tudo isso, gente, a psicoterapia faz. E algumas pessoas até ficam meio assim, rechaçam, né? Não, eu não vou no psicólogo porque eu não tô, eu não vou no psicólogo porque eu não tô doente. Esse monte de Eu não fracasso. Ou tipo, eu não vou no psicólogo porque eu não vou pagar para falar para alguém. Gente, nosso trabalho é totalmente científico. A nossa escuta é totalmente técnica. Não é um simples bate-papo como uma mesa de bar que você vai e conversa com seus amigos. Não estamos dizendo que nós não devemos fazer o happy hour. É gostoso. Deve-se, recomendamos, Deve-se, inclusive. é Lazer tem que estar saudável. incluído A na única partida. diferença é que ali você vai conversar, vai se descontrair, beleza? Mas você não vai trabalhar profundamente essas questões que podem estar te incomodando. E nada como psicólogos. Rafael, Cláudia, Karina, para vocês poderem trocar. E hoje em dia também a internet permite atendimento online. Então, E tem dado uma grande... orientação psicológica, Isso. né? Online, que nós Por conseguimos Skype. e é muito interessante, porque às vezes a gente se identifica com um profissional e esse profissional não é da nossa cidade. É verdade. Então hoje nós temos. Eu já faço por isso, gente. Eu sou um exemplo que faço. O atende online, Karina. Atendo online e eu faço terapia online. Olha só, viu? Olha aí, Olha só. a própria Minha colega. terapeuta é de Porto Alegre e eu moro em Santa Catarina. Olha só que interessante. Nós do Ponto de Mutação também atendemos, né? Pessoas fora aqui do Rio Grande do Sul. Então, gente, cuidar da saúde Ó, emocional. tem um amigo que impõe regra adulta numa criança de 3 anos, só porque ele recebeu isso na infância. Uma pergunta aqui do Marcelo, acho que é Marcelo, desculpa se não apareceu. Vai perguntar. Que impõe regra de adulto numa criança de 3 anos. O que a gente podia falar um pouquinho sobre isso? Pessoal, se alguém quiser comentar alguma coisinha, uma perguntinha rápida, dá tempo até de conversar. É Marcelo, isso, ele perguntou. Na verdade, ele tem que, se ele bota de adulto, acaba sendo desadaptativo para a criança. Porque a criança ela não vai ter nem esse entendimento, nem o raciocínio, vai ser prejudicial para ela. Tanto que a gente fala que quando bota uma criança de castigo, tem que ser o tempo conforme o tempo da criança. É questão de 2 minutos, não é vou deixar 15 minutos ela lá de castigo. Né? Tem que tomar cuidado com essas questões mesmo, porque muitas vezes a gente trata a criança como se ela fosse adulta. E ela não é, gente. Acho que é mais criança. acho que é mais uma ansiedade dos pais porque os filhos tenham sucesso na vida, né? Quem é o pai que não quer que o filho se dê bem? E eu acho que nessa ânsia do adulto de querer que a criança tenha um comportamento, já tenha um entendimento para se dar bem na vida, que eu acho que acaba jogando regras assim com uma criancinha pequena, né? É natural acontecer, né? É muito comum isso acontecer. Quanto menor ela é, tem que ser mais comportamental, né? E depois, quando ela vai crescendo, né, a partir dos 5 anos, aí tu consegue conversar com a criança e mostrar que é certo, que é errado. A criança fala como adulto, fala alto, grita. É uma questão de controle com ela também.
Aí a questão também de muitas vezes os pais impor limites e principalmente dar consequências para a criança, né? Tipo, ela tem que ser punida, por exemplo, ela falou errado, vai lá, senta na cadeirinha ou naquele tal do tapetinho, né? Que a Dani fala muito, fica lá um minutinho. Canto do pensamento, né? Refletindo o que aconteceu. Na verdade, até a questão de refletir dependendo da idade, né? Exato. Porque às vezes da idade a criança não vai entender, mas ela sabe que aquilo ali é chato de ficar fazendo, né? Ficar ali no canto sem fazer nada é chato, então ela tá fazendo aquilo ali porque aquilo que ela fez não é legal. Então assim ela consegue associar, né? Só que principalmente a consequência dos próprios atos, né? Só que temos que tomar cuidado, porque muitas vezes daí a gente só faz isso com coisas negativas que a criança faz. Quando a criança faz coisa boa, a gente não reforça com elogio, né, dizendo que foi legal. Aí temos que tomar cuidado nisso, porque daí a gente só pune. Mas quando a criança faz coisas bacanas, nunca falar nada. Falou ótimo. Tem que cuidar também, porque muitas vezes a gente não pode também, o elogio quando a gente dá tem que ser muito específico. Se eu dizer pro meu filho, por exemplo, de noite, filho, hoje tu foi um bom garoto, ele não vai saber o que ele fez naquele dia que fez ele ser um bom garoto. Então o elogio tem que ser específico. Hoje tu ajudou a mãe, tu recolheu os lixos, né? Tu fez tudo isso, então por isso tu é um, né? Hoje tu agiu, tu fez bem. Tem que ser descritivo, porque daí ele vai tender a fazer aquilo ali de novo, porque ele sabe que a mãe gostou, sabe que deu certo. Os elogios têm que ser bem. E é importante porque isso vai repercutir na vida adulta, né? Sim. Reforça um comportamento que quando adulto ele vai ser prestativo, proativo, interativo. Tanto que nós adultos, gente, se tu tá no teu trabalho, que o teu chefe vai lá e te elogia, tu não vai fazer aquilo lá de novo. Porque tu sabe que tá sendo aprovado. Né? Melhor. Exatamente. Então, a criança não deixa de ser Gente, tem tanto assunto, a gente vai encontrar já com mais frequência, porque tá sendo super legal. Muito legal. Assim. Mas para nós fechar, vamos dar o exemplo, aliás, a dica que eu queria dar dos casais. Vamos lá. Tem um livro muito bom que se chama As 5 Linguagens do Amor. É um livro bem bacana, não tem nada assim de coisas muito leigas. Tem muitos exemplos falando de casais, como identificar a necessidade. Ele fala de 5 necessidades, né, que a gente, como adulto, tem na parte do amor conjugal. Então é muito legal esse livro, vale a pena. Olha aí, gente. Olha, excelente dica da Karina, hein? Então, anotem. 5? Como é que é o nome? 5 linguagens do amor. 5 linguagens do amor. Eles estão perguntando o nome aqui. 5 linguagens do amor. Procurem na internet o que vocês acham, é bem tranquilo. E vale a pena ler. Eu sempre indico para terapia de casal para o marido ler, para a esposa ler, porque daí na leitura tu tá se identificando. Daí o marido vai identificar dele e vão tomar o cuidado sempre de estar, né, suprindo uma necessidade do outro. É isso aí. Gente, foi um excelente prazer. Quem ainda não nos acompanha, @pontomutação, ok? Passe a nos acompanhar. Cláudia e Rafael são os idealizadores do Ponto Mutação. E hoje nós estivemos, então, com a visita maravilhosa da psicóloga Karina Mengue. Agradecemos. A primeira de muitas. A primeira de muitas, isso aí. Agradecemos de coração, foi um grande prazer. E até breve. Deixa eu aparecer um pouquinho, gente, também, porque como parte do Ponto Mutação, vamos nos despedir da Karina. Juntos, da né? presença ilustre aqui, gente. Ponto Mutação, então, se despedindo, agradecendo a presença, poder conversar um pouquinho sobre esses assuntos maravilhosos que ela abordou aqui, experiência, dica, né? Então, obrigado por vocês também que estiveram com a gente, certo? Bem legal. Foi ótimo. Um abração pra todo mundo aí. Tchau,